Fala pessoal, bora para mais um estudo aqui de análise gráfica, análise técnica, tá? E o intuito aqui é aperfeiçoar nossa leitura gráfica e a gente analisar aí e enxergar as oportunidades segundo a minha estratégia, tá? Então eu tenho algumas estratégias e vou estar aí mostrando para vocês como você vai melhorar a sua visão e os seus resultados fazendo um estudo produtivo. Então pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo aqui e a gente vai estudar exatamente o dia 9 de fevereiro de 2023. Então a gente vai analisar tudo isso aqui, ó, certo? Então bora lá fazer essa análise nesse dia. Então a gente teve esse dia uma tendência de baixa, tá? A gente teve aqui, ó, ativação de um pivô de baixa, certo? Tivemos aqui topos e fundos descendentes, certo? E a gente, para poder a gente analisar um pouco o cenário macro, a gente vê que ele deixou um topo bem interessante aqui e a gente dá um zoom out aqui, ó, e a gente vê que tinha um topo anterior aqui, ó, que serviu como resistência, tá? E a gente teve também talvez aqui uma retração de Fibonacci. Vamos ver aqui, pegando desse fundo para esse topo, perceba que essa região, né, é uma região de confluências. Olha só, aqui nós temos a região de 61,8 e 50%, que é a região mais importante de Fibonacci, tá? A gente tem também uma região onde era resistência, era suporte, foi rompido, tá? Foi rompido aqui, ó, e virou, né, uma resistência. Então ele abriu exatamente nessa zona e por conta disso, né, a gente tem uma queda bem significante, tá? Onde segurou nesse suporte aqui, ó, já adiantando. Beleza, então observado o cenário macro, a gente tinha essa zona de pressão aqui. Vou marcar aqui para vocês verem. Vou preencher. Então a gente vem aqui, preenche essa região, apaga essa linha que eu marquei, apaga a região de Fibonacci. Então beleza, então a gente agora já sabe que aqui era uma região de pressão. Então o preço foi subindo nos dias anteriores, né, fazendo topos e fundos ascendentes, e chegou nessa região de pressão, né, uma região de interesse. E a gente teve uma abertura em gap de alta, tá pessoal? Então a gente teve uma abertura em gap de alta. Vou tirar aqui as médias, vou deixar só a média de 20. Perfeito, fica melhor para a gente mostrar. A gente tem aqui uma figura gráfica clássica, tá pessoal? Nessa região, olha só, a gente tem o preço, ele vinha subindo, né? Bateu aqui na região de pressão, voltou, abriu com esse gapzinho de alta, ó, fez um ombro, cabeça, olha só, ombro, cabeça, ombro, tá? Região da neckline é essa região aqui, ó, essa região aqui, a região do pescoço. E aqui a gente teve, ó, uma região, o preço ele voltou, né, trocou polaridade com esse fundo aqui e ativou mais um pivô de baixa, né? Mas o pivô mesmo foi esse aqui, ó, porque todo ombro, cabeça, ombro, né, aqui no caso o ombro, cabeça, ombro, ele ativa também um pivô de baixa, e o ombro, cabeça, ombro invertido ativa um pivô de alta. Então a gente teve essa abertura aqui, ó, e o preço veio para baixo com candles, né, que não demonstra tanta força nem pressão vendedora, certo? Candles pequenos, tá? Mais ou menos aqui nesse movimento ele chegou a cair
1.471 pontos. Isso é muita coisa, tá? De 9 horas da manhã até aqui, ó, até 10h35 ele caiu 1.500 pontos, tá? Então, um movimento desse aqui, pessoal, a gente só vai conseguir pegar alguma operação se for pelo gráfico de 2 minutos. Por quê? Porque no gráfico de 2 minutos a gente consegue enxergar microestruturas. Porque a gente vê, ó, olha só, ele fez aqui, ó, um movimentozinho de baixa, voltou, ativou um pivôzinho de baixa, voltou, topos e fundos descendentes. Olha só. Então a gente tinha no 2 minutos uma tendência de baixa clara, né? Olha só, a gente tinha aqui topos cada vez mais baixos e fundos também cada vez mais baixo, certo? Então, pelo 2 minutos a gente conseguiria pegar um bom deslocamento. Porém, aqui pelos 5 minutos a gente vê que o preço ele consegue romper a média móvel. Ele consegue romper a média móvel de 20, que é uma média muito importante. Ele faz um retorno até a média móvel de 20 e ativa um pivôzão de baixa e ativa esse ombro, cabeça a ombro. Esse nível aqui, vamos ver, é um nível de Fibonacci. Olha só que ele corrigiu aqui exatamente em 50% de Fibonacci. E aí a gente poderia pegar uma venda aqui com stop aqui em cima e ter surfado uma ótima operação, tá? E aqui seria uma operação de retração em Fibonacci, tá, pessoal? É uma operação clássica, tá? Porque a gente tem o preço saindo de uma região de pressão, a gente tem o preço construindo um ombro, cabeça a ombro, a gente tem um movimento prévio forte, de venda, né? Correção em 50%, apoio da média móvel de 20, apoio de todas as médias. Olha só, aqui a gente tem a média móvel de 50 também apoiando, a gente tem a média móvel de 20 e a gente tem a média móvel de 9 aqui, tá? Que também ela inclinou para cima aqui porque é uma média muito rápida, mas as médias mais de intermediária elas estavam aqui apoiando a média de 20 totalmente inclinada para baixo. E aí a gente poderia ter vendido na mínima desse candle, tá, pessoal? Aqui na mínima desse candle. Não é um candle de força, não é um candle, uma barra grande, tá? Mas é um candle que está em uma ótima localização, tá, pessoal? Inclusive também a gente pode considerar um PFR, né? Preço de fechamento de reversão. A gente tem uma sombra maior, ele foi até ali em cima, voltou e fechou para baixo, tá? E aí a gente teria pegado um bom deslocamento até a média móvel de 20. O alvo dessa operação aqui seria na média móvel de 200, tá? Então stop aí de 200 pontos mais ou menos, e aqui teria sido o alvo. O alvo teria sido 1000 pontos aqui, tá? Então operação bem sucedida. Voltando aqui para apenas a média móvel de 20, perceba que ele faz um retorno aqui, ó. Ele bate na média de 200 e faz um movimento de troca de polaridade. E isso é bem interessante, a gente só consegue enxergar quando a gente estuda, pessoal. Então, ó, o que é troca de polaridade? A gente tem um fundo, aqui, ó, que era um suportezinho, né? Aí a gente teve o rompimento. E o que é que o preço faz? Se você for querer vender nesse movimento de baixa aqui esticado, né? Digamos que você vende por aqui, você vai ser estopado, porque o preço trabalha no zigue-zague, né? E aí o preço volta
né, nesse nível que foi rompido, aqui era suporte, e aí ele vira uma resistência, tá? Isso é algo clássico na análise gráfica, na análise técnica, e aí ele entrega mais um movimento de baixa. Então quando o preço chega nessa região aqui, importante, você espera um candle de rejeição, ou uma barra de força, ou algo do tipo, e aqui a gente tem exatamente uma barra de rejeição, tá? Onde você poderia ter vendido na perda mínima e stop aqui em cima, alinhado com todas as médias, tá? E você poderia ter, né, talvez aí pegado uma boa operação. Olha só, até chegar na média móvel de 200 teria risco retorno de 1 para 1. Então você poderia arriscar o rompimento da média móvel de 200, tá? E teria dado certo, 590 pontos de stop, de alvo, teria chegado tranquilamente, e quando chegou no 1 para 1 aqui, você poderia fazer a proteção dessa operação, porque a média de 200 ela costuma segurar bastante o preço, e aqui a gente estaria fazendo uma operação em uma região de trap zone, tá? Média móvel de 20 inclinada para baixo e média móvel de 200 inclinada para cima. Então a gente teria feito uma operação um pouco arriscada, mas daria para fazer sim, tranquilamente. Então o preço conseguiu romper, tá, pessoal? O preço conseguiu romper aqui a média de 200 e novamente, ó, ele faz o que? Um movimento de impulsão, tá? Esse movimento de impulsão é esse movimento aqui, ó, impulsão, impulsão. E esse movimento aqui se chama correção, movimentos de correção, impulsão, correção, tá? Ou de retração, onde o preço retrai um pouco para dar continuidade. Aqui no caso ele fez mais uma retração, ó, e mais uma vez ele faz uma troca de polaridade aqui, ó. Então bora marcar aqui novamente. Perfeito. Aí ele fez o que? Aqui a gente já tinha o preço bastante esticado, já era horário de almoço, tá? Aqui, ó, horário a partir de 12 horas. A partir daqui já seria 12 horas da manhã. Então eu não faria operações nesse horário. E também a gente já teria o preço bastante esticado, né? Já teria caído aí 2.000, quase 2.500 pontos. Então aqui a gente não faz nada, mas então assim, quando a gente tem contexto, troca de polaridade, alinhamento das médias, tem esse candle bonito aqui, mas veja que esse candle é bonito, grande, mas o volume está abaixo já, abaixo da média, tá? E ele é acionado só vários candles depois, tá? Então assim, não seria um cenário legal. As probabilidades aqui já estão bem menores, tá? Já não estaria tanto ao nosso favor. Então ele bate nessa mínima aqui, ó, era a mínima do dia, renova, é uma mínima, deixa uma mínima mais baixa do que a anterior, e a partir daqui de 1 hora da tarde, né, ele começa a subir, rompe a média de 9, rompe a média de 20, tá? Faz uma correção, segura na média e começa a ativar um pivôzinho de alta, tá? Olha só, ele faz aqui, ó, essa movimento, ele deixa aqui um fundo duplo, aí ele sobe, ativa um pivôzinho antes da média móvel, abaixo da média de 20, e agora ele faz um pivôzinho acima da média de 20, tá? Mas isso aqui, nesse movimento azul que eu marquei, eu não faria nenhuma operação aqui pelos 5 minutos, tá? Por quê? Temos a média de 200 aqui, região de trap zone, temos a média de 50 apontando para baixo, porém a gente observa que, deixando o gráfico aqui bem limpo, olha só, ele vinha numa tendência de baixa, até aqui tudo certo, e aí ele
começa a ganhar força no horário de almoço aqui, começa a subir, tá? Mas porém a gente tem um volume baixo e ele ativa esse pivô de alta. Se a gente puxar aqui, pessoal, uma fibra de todo esse movimento, aqui pode ser que seja 50% de Fibonacci. Perfeitamente. Então aqui a gente tem essa região aqui, ó, de 50% de Fibonacci, junto com esses fundos e topos que foram aqui, que o preço segurou bastante. Então ele deixa aí, ó, esse engolfozinho aqui. Então se você está numa tendência de baixa, então você vai pensar em venda. Então aqui seria outra bela oportunidade. E aqui provavelmente já era a partir de 2 horas. Tem volume. Olha, aqui a gente tem um candle de rejeição. E aqui a gente tem uma confirmação, um engolfo, um candle grande com alto volume. Então você poderia ter vendido aqui com stop aqui. E se a gente olhar as médias estão meio emboloadas aqui, tá? Porque o preço subiu muito, mas o contexto de Fibonacci, tendência de baixa, média móvel de 50 estava apoiando, você poderia ter vendido aqui tranquilamente. Então eu vou marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui, aqui seria uma venda, tá? Aqui, ó, aqui seria outra venda e aqui também seria outra venda. Essa tinha dado certo, essa tinha dado certo e essa aqui eu não teria feito de jeito nenhum, porque já estava no horário de almoço e o preço já estava muito esticado. Então aqui eu teria vendido novamente, tá? Teria buscado como alvo aqui provavelmente esse fundo via price action, tá? Então dava para ter finalizado essa operação aqui. Bora ver se tem risco retorno. Então o stop poderia ser aqui, ó, stop na máxima desse candle mesmo. Stop é até caro. Então a gente poderia ter buscado esse alvo de 2 para 1 ou saído aqui nessa região com 1,5 mais ou menos, tá? 1,5 de risco retorno. Daria mais ou menos aqui, ó. Beleza? Então o preço continuou caindo, tá, pessoal? E rompeu esse fundo. Quando ele rompeu esse fundo, se a gente projetar uma Fibonacci desse topo para esse fundo, ele chegou aí a cravar o primeiro alvo, tá? E nesse movimento de baixo aqui, olha só, bateu nesse fundo, fez um pullbackzinho na média de 9, tá? Caiu. A gente tem aqui um candle fraco, volume baixo, tá? Mas a gente tem aqui, ó, o setup de realinhamento de média, onde a 9 inclina para cima e esse candle vem e faz a média inclinar para baixo novamente. Então aqui esse fundo não é relevante, tá, pessoal? Então eu faria novamente essa venda aqui, tá? Eu teria vendido aqui tranquilamente. Mais uma venda que segurou um pouco, mas desenvolveu. Aqui, ó, aqui eu já não teria vendido, tá, pessoal? Porque esse candle tá muito com volume muito fraco, um pouco de sombra, então não ficou interessante. Mas vendendo aqui, poderia buscar esse alvo do 61.8 e aí teria desenvolvido. Demorou, mas teria pago mais 730 pontos. Pessoal, outro detalhe aqui é que assim, a gente observa que nesse dia realmente foi uma queda muito grande, tá, pessoal? Olha só, da máxima até essa região, até aqui, ó, já tinha caído quase 2.000 pontos. Aqui já tinha caído quase 2.600 pontos. E até a mínima chegou a cair 3.298 pontos, tá? Isso pode acontecer, mas não acontece direto não, tá? Mas
teria sido algumas oportunidades aí bem interessantes, como mostrei para vocês, tá? Deixando o gráfico limpo aqui, olha só, a gente projetando esse ombro, cabeça, ombro, desse topo para esse fundo, alvos cravados aqui, ó, tranquilamente, certo? Do pivô, desse topo para esse fundo, aqui, ó, primeiro alvo, aqui, ó, tinha confluência, foi atingido os dois alvos, e aqui só veio atingindo o outro dia. Então você pode projetar Fibonacci, tá? Mas é mais ou menos isso aí que você tem que procurar fazer essa leitura, né? Então a gente teve aí, ó, algumas oportunidades bem interessantes, beleza? Então aqui pelo 2 minutos a gente poderia ter pego venda também no começo do dia, que é o meu objetivo, é finalizar minhas operações ali entre 9 horas e 10, 11 horas no máximo. Então assim, é muito importante a gente aprender a operar com o 2 minutos também, tá pessoal? Porque se a gente observa que o preço caiu aqui, ó, 1.500 pontos, eu só preciso de 300, 400 pontos para finalizar o meu dia. Então assim, pelo 2 minutos eu vou ter mais oportunidades, mas eu preciso estar com a minha leitura bem afiada e eu preciso estar bem capacitado para poder fazer isso. Mas aqui pelos 5 minutos a gente vai ter uma oportunidade legal aqui, tá? Nesse ponto aí, ó, que eu marquei aqui, tá? Aqui, ó. Aí depois só vai dar uma oportunidade aqui, ó, 3 horas quase 2h30, tá? E mesmo tendo o preço já bem esticado, tá? Então assim, é bom a gente aprender a operar também com 2 minutos, beleza? Então bora lá pessoal, vamos analisar mais um dia aqui, que é o dia 10 de fevereiro, tá? Tomar uma aguinha aqui. Dia 10 de fevereiro, ele abriu com esse gap de baixa, gap pequeno, abriu com esse gap de baixa e caiu, chegou a cair aqui 1.050 pontos, né? E aí ele voltou na média de 9, segurou um pouco aqui, caiu mais um pouquinho e explodiu aí cerca de 1.700 e poucos pontos. Então aqui dessa mínima para essa máxima foram 1.800 pontos. Isso dentro de entre 9 e 11 horas. Então eu quero pegar uma operação dentro desse horário, tá pessoal? Não quero ficar muito tempo na frente do computador não. Porque o cansaço vai deixar você entediado e muito tempo na frente do computador vai deixar você cansado, entediado e vai terminar você clicando, forçando alguma entrada, alguma oportunidade que não era para você ter entrado, e talvez isso não vai ser bom. Então aqui aonde a gente poderia ter pego uma oportunidade, tá? Primeiro a gente analisa esse ponto onde o preço parou de cair, se é uma retração de Fibonacci macro, se tem alguma região de suporte, a gente tem que analisar isso. Então assim, a gente já vê que ele parou aqui de cair, mas não nos mostra aí um suporte, algo do tipo, né? Então ele abriu aqui, tem esses fundos aqui, ó, tem esses fundos aqui, deixa eu marcar aqui com uma, ó, tem essas mínimas aqui, então assim, ele abriu abaixo dessa região, tá? Vou marcar aqui, ó. Vamos lá.
a gente tinha aqui, ó, esse suporte. A gente tinha esse suporte, ele abriu rompendo esse suporte. Ele abriu rompendo esse suporte. Outra coisa, a gente tem aqui, ó, uma LTB desse topo, ó. Então a gente tem aqui uma LTB e a gente tem aqui o preço nesse suporte. E aí o que aconteceu? Aqui pelos 5 minutos a gente poderia puxar uma Fibonacci desse Fibogap, tá? E aí a gente teve um acionamento de uma venda aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem o Fibogap, aqui é a região de 50% de Fibo. Aqui a gente tem um candle de conotação vendedora. Esse candle ele tem um volume legal acima da média. A gente tem aqui uma pressão vendedora, tá? A gente tem toda essa pressão vendedora aqui, beleza? A gente tem uma tendência de baixa, a gente tem as médias alinhadas para baixo. Então a gente poderia ter pego uma venda na perda da mínima, com stop na máxima, certo? E buscado como alvo esse fundo, por exemplo. Então bora lá. Ele ainda chegou a andar. Ele ainda chegou aqui a andar. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui essa ferramenta. Então a venda seria aqui. Então essa operação teria dado 0 a 0. Por quê? Stop teria sido 241 pontos. Ele bateu no primeiro alvo, tá? E aí eu faço sempre a proteção da operação no primeiro alvo. E voltou e teria me tirado aqui no 0 a 0. Então eu não teria levado stop nessa operação. Então aqui, quando o preço chegou nessa região, eu tenho que estar de olho nos 2 minutos para poder fazer uma venda por lá, talvez pegando até um stop menor, dependendo. Então a gente vê que o preço ele falhou a continuidade no movimento de baixa, tá? Esse candle aqui ficou bonito também, mas não acionou aqui a uma venda, não perdeu a mínima dele. E aí o preço ganhou força e rompeu esse topo. Quando o preço rompeu esse topo com esse candle aqui, tá, pessoal? Alto volume, candle das 10 horas da manhã, abertura das ações. Se a gente puxar uma fibra desse movimento, bora ver aqui, tinha passado aqui da região de 50%. Então ele ativou esse pivô de alta. Então quando ele ativou esse pivô de alta, a gente já não vai pensar mais em venda, a gente vai pensar em compra. Ah, mas as médias estão alinhadas para baixo, não sei o que. Pessoal, a gente tem que dar mais importância ao preço e não às médias. As médias, elas são um indicador aonde elas acompanham o preço, aonde elas nos dão um apoio, mas é o preço quem manda. Então se a gente colocar aqui o gráfico limpo, ou só com a média de 20, por exemplo, a gente tem a ativação do pivôzinho de alta, tá? Pivôzinho de alta. A gente tem aqui o candle que ativou esse pivô, que é um candle forte, com alto volume. Então eu não estou dizendo que você vai vender, você vai comprar nesse candle, porque esse pivô ele se forma abaixo da média móvel de 20, e pivô abaixo da média móvel de 20 não é seguro. Aqui foi, mas não é seguro, beleza? Então eu não teria comprado aqui, tá? Eu teria esperado um movimento mais claro. Logo na nossa frente a gente tem uma LTB, a gente tem a fronteira do gap,
tá? E a gente tem uma tendência de baixa, então ficaria bem complicado da gente ter pensado em compra, tá, pessoal? Até porque ele rompeu esse fundo, esse suporte. Se ele tivesse construído essa formação aqui acima desse suporte, teria ficado melhor, mais fácil. Vocês estão conseguindo compreender? Então, por aqui a gente vê que aqui, ó, isso aqui pelo 2 minutos é o que, ó? A gente teve um movimento de alta, pullback, movimento de alta, pullback. Então aqui nesse pullback, talvez pelo 2 minutos poderia ter uma operação, mas era na cara dessa, seria na cara dessa LTB, tá? E fronteira do gap, fronteira do gap. Então a gente esperaria passar. Então o preço foi lá e passou dessa região. Aqui ele fez um pullback pelo 2 minutos e com certeza deixou um candlezinho lá. Então aqui a gente poderia ter pensado numa compra por aqui, com stop aqui embaixo, e já pego um movimentozinho. Vamos ver, talvez aqui chegou a subir aí 400 pontos. Então digamos que a gente tivesse conseguido pegar por aqui, né? E aí teria conseguido pegar uma operação lá pelo 2 minutos e finalizado o nosso dia, beleza? Então a gente teve esse belo movimento de alta, né? Chegou a subir 1.700 pontos, tá? Mas eu mostrei para vocês as barreiras, os empecilhos, o contexto. Então o preço chegou nesse ponto aqui e começou a cair e ficou bem fraco, né? Porque aqui, ó, deixa eu colocar aqui, aqui tem um suporte, aqui a gente tem um suporte do dia anterior, foi rompido, e aqui virou resistência. Temos um topo, temos um fundo. Então aqui pode ser também uma retração de Fibonacci. Aqui, ó, 61.8. Então o preço segurou aqui e começou a cair, tá, pessoal? Então quando a gente olha para essa queda aqui, a gente tem um PFR nessa região, tá? Eu não gosto de bater venda, né, contra a tendência dessa forma. Então precisaria de um pivô de baixa, algo do tipo. Então a gente teve esse movimento, chegou na média móvel 20, rompeu, né? Houve uma alta volatilidade nesse ponto e ficou aqui trabalhando abaixo da média móvel de 20. Olha, os candles estão com muita sombra, tá? Muito pavio, né? Olha só, muito pavio, candle de rejeição, rejeição, doji. Aqui a gente tem um baixo volume, tá? Liquidez baixa. Olha os tamanhos desses candles, olha isso, nada a se fazer, horário de almoço, a média já está ficando de lado. Então o preço ficou segurando também aqui. Olha só, vou apagar aqui essa LTB que foi rompida. Desse movimento aqui, ó, Fibonacci, a gente tá aqui, ó, o preço ficou segurando na região de 50% e começou a ganhar força, começou a subir, fraco, mas começou a subir. Então ele segurou aqui, né? E finalizou o dia exatamente aqui nesse ponto. Então durante a tarde, pessoal, isso aqui, ó,
desse movimento até aqui não tem nada a se fazer, tá bom? O melhor é encerrar. Por isso que o melhor momento de a gente poder pegar uma operação é de 9 às 11. De 9 às 11. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui em quantos minutos vai esse estudo. 35 minutos. Vamos embora lá. Então, foi isso aí que aconteceu. Vamos ver se a gente faz o estudo de mais um aqui para poder a gente finalizar. Então, o preço abriu nesse dia 13 aqui, 9 horas da manhã. Tínhamos essa região de pressão, médias de 200 passando aqui, as outras médias sem nenhuma tendência de alta ou de baixa, uma tendência lateral. O preço ficou aí muito tempo aqui dentro dessa região de pressão vendedora e pressão compradora. Então a gente tem esse cenário aqui, ó, meio consolidado, mas observem, pessoal, sempre olhem para os candles, tá? Observem que o preço bateu nesse fundo, voltou a subir, bateu aqui nas médias, a média de 20 aqui, ó, vinha fazendo preço, respeitando. Aí aqui a gente começa a ver, ó, quando você começa a enxergar os candles dessa forma aqui, rejeição, 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 muito pavio. Aqui, ó, você não faz nada, tá? Rejeição, rejeição, aí passou para cima da média de 20, ó, voltou, ó, rejeição, ou seja, ele está segurando nessa zona, ele está segurando nessa região. E aí a gente tem o que? Aqui um candle bacanas, né? A gente tá vendo que o preço está ativando um pivôzinho de alta. Só que a gente tem a média de 200 na frente aqui. Como é que a gente vai pegar essa operação? A gente já fica um pouco, né, inseguro, já fica um pouco com o pé atrás, porque o preço poderia bater nessa média de 200 e voltar a cair, estopar a pessoa na cara. E aí a pessoa ia ficar assim, poxa, não deveria ter feito essa compra na cara da média de 200. Então, aqui o preço segurou, né? E ganhou força, né? Isso aqui já era o que? Já era, olha só, de 9 horas. Aqui, ó, de 9 horas, né? Aqui, ó, chegou a cair ainda mais uns quase 700 pontos, tá? Mas para operar dentro disso aqui é melhor não operar, tá, pessoal? Então o preço ficou aqui e ganhou força, volume. E quando ele rompeu aqui a média de 200, tinha esse topinho aqui que eu não vejo ele como um topo tão relevante, tá? Mas ele fez esse pullback aqui, ó, pelo 2 minutos. Olha só a movimentação. Subiu, corrigiu, nada a se fazer, subiu, corrigiu. Aí ele rompe a média de 200, corrige, faz um pullback aqui, ó, na média de 9 e sobe, ativando com esse candle aqui pelos 5 minutos, né? E aqui é um pivô pelo 2 minutos. Então a entrada aqui, stop aqui e deixava fluir. Você poderia projetar algum alvo, você poderia buscar um alvo de 2 para 1. Como ele rompeu esse topo, você poderia vir aqui, ó, e projetar FIBO para ver se tinha algum alvo interessante. Então, alvo de 61 cravado. Então a tua entrada seria pelo 2 minutos, né? Tinha contexto. Digamos que tu entrou aqui, saída seria aqui, 770 pontos. E teria finalizado aí, ó, próximo a meio-dia. Depois de meio-dia, a gente teve mais nada a se fazer, meus amigos. Olha só isso. Daqui até o último candle do dia, o preço ficou dentro de um range curto, estreito, candles pequenos, volume bem baixinho.
tá? Então nada a se fazer. Então por isso que eu vejo que a gente tem que aprender a operar com os dois tempos gráficos, de 5 e o de 2. Então pelo 5 você estava vendo aqui esse cenário feio, o preço tentando passar dessa zona de pressão, as médias móveis por cima e os candles mostrando muita dúvida, incerteza, muito pavio, muito doji, muita rejeição. Então cenário feio para se fazer alguma operação. E aí a gente, depois que ele segurou forte nesse suporte e ganhou força, passou da média de 200, aqui a gente teria pego uma bela operação e feito uma boa pontuação, tá? Então bora lá para mais um dia, vamos finalizar mais um dia aí. A gente teve a abertura do dia de 14 de fevereiro acima da média de 9, de 20, tá? Acima desse range que vocês viram eu desenhar aqui, ó. Olha só. Então tinha esse rangezinho aqui, o preço subiu, tentou dar continuidade e falhou. Aqui, isso aqui foi notícia, provavelmente, horário de 10h30, notícia. Então aqui ninguém quis se posicionar, só após a notícia mesmo, porque na notícia você não sabe o que pode acontecer. Então veio essa alta volatilidade, né? Alta volatilidade. Olha só, o preço aqui, ó, subiu 1.300 pontos, depois caiu mais quase 1.300, depois subiu de novo, depois caiu aqui, bateu na 200, aí foi normalizando aqui, ó, trap zone entre a 20 e a 200, aí ele subiu, chegou aqui nesse ponto. Aí quando chegou nesse ponto aqui, tá, a gente teve o preço respeitando uma retração de Fibonacci, né, dessa mínima para essa máxima. Aqui é a região de 50%, né? Porém, tem a 200 aqui na frente, toda essa lateralidade, né? Então, cenário bem feio mesmo para se fazer uma operação, tá? Olha só, se a gente puxar aqui, ó. Então, um cenário feio, muito feio. Deixar o gráfico limpo aqui. A gente tem aqui, ó, topos cada vez mais baixos, certo? E a gente tem aqui essa região de fundo, olha só. Então aqui não seria bom vender não, por mais que foi, tá? Mas não dá segurança para a pessoa fazer uma operação. E aí ele aqui, ó, já era 12 horas, então nada a se fazer. Então ele entregou esse movimento de 12 horas, tá? E aí veio o horário de almoço e aqui, ó, nada a se fazer, né? Fez um pullback, uma bandeirinha aqui, ó, na média de 9, depois de novo. Tem candles, né? O contexto é vendedor, mas está andando de forma bem lenta, com candles muito pequenos de novo, tá? E finaliza o dia aqui. Então não operar também é operar, tá, pessoal? Então digamos que você não conseguiu enxergar um cenário limpo para fazer sua operação aqui entre 9 e meio-dia, então deixa para vir operar no outro dia, porque aqui mesmo horrível, né, de se operar. Então a gente é melhor você preservar o seu capital, seu dinheiro suado, e não fazer absolutamente nada, beleza? Então bora lá para mais um dia, já que esse foi rápido, né? Não tinha muito o que comentar. A gente teve o fechamento aqui e a abertura aqui. Então abriu aqui entre as médias, né? Acima das médias curtas e abaixo da média de 200, tá? Ainda um cenário bem feio. Aqui tem um ponto de mínima, né, no dia. Então essa mínima aqui a gente poderia marcar, beleza? E aí o preço veio buscar essa mínima aqui, ó, buscar liquidez nessa mínima. Aqui a gente deixa ver um martelinho bonito, né? Mas não faria compra nesse ponto, né? Não, talvez, vamos ver aqui, ó, tem um suporte, ó, tem essas regiões aqui, é uma região interessante, né? Ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6. E aí esse martelinho aqui, ó, esse martelinho aqui, ele além de não é um martelinho em qualquer lugar, é um martelo que o preço vem caindo. O preço vem caindo aqui. Espera aí. Opa. O preço vinha caindo aqui de forma fraca, né? Candles pequeno, bateu, voltou. Ó, deixou o candle vendedor aqui, ó. A galera vendo aqui, ó. Coloca o stopzinho aqui. E aí, ó, ele tenta romper, mas falha, deixando um martelo. Então tu entra aqui com o stop aqui. Isso aqui se chama falha de estrutura, falha fundo, falha de rompimento, enfim. E aí tu teria batido uma compra nesse candle, tá? Tem alto volume, alvo na média móvel de 200 e teria sido bem sucedido nessa operação, tá, pessoal? Porque tu teria comprado aqui, é uma compra em um suporte, tá? Um candle de rejeição, 350 pontos de stop e aqui um alvo de 1000 pontos. Então tu teria feito uma bela operação. E se não pegou aqui, poderia ter, vamos lá, vamos marcar aqui para ficar certinho. Aqui, ó, compra em suporte, compra em suporte, bateu na 200 e começou a cair. Aqui a gente tem topos, então aqui a gente tem uma troca de polaridade, ó. Aqui era resistência, né? Aqui a gente tem retração de Fibonacci, 50% de Fibonacci. O preço está saindo de um suporte relevante. Temos um forte movimento prévio, tá? E aí a gente tem um pullback com volume caindo, tá? E aí a gente tem um gatilho forte, um candle saindo da média de 9, alinhado com a média de 20 e de 50, que já testou aqui a 200. Então compra na superação da máxima, stop na mínima, e você poderia projetar Fibonacci desse fundo para esse topo e teria esses alvos aqui para buscar, tá? Então assim, aqui seria uma entrada, o stop, tá vendo que aqui o stop seria 450 pontos? Então aqui você poderia ter conseguido comprar aqui mais ou menos pelos 2 minutos, né? E buscado esse alvo aqui, ó, de 100%. Então assim, é muito bom quando o preço chega numa região dessa, aí você tem que estar de olho no 2 minutos. Tinha pegado essa compra aqui com stop mais barato. E aí ele cravou o alvo de 100%, né? E aqui ele chegou o horário de meio-dia, né? Aqui, ó, meio-dia, né? Nada a se fazer. Então ele ficou aqui, ó, de meio-dia até 2 horas lateral, né? Ficou aqui com baixo volume, candles pequenos. E aí a gente tem aqui, ó, uma lateralidade, né? E aonde foi o rompimento dessa lateralidade, meus amigos? Olha aqui o candle, mais uma compra, tá? Porque tu tem o alinhamento da média de 50, tu tem o alinhamento aqui, ó, da média de 20 e da média de 9, tá? E o preço está por cima da média de 200. Então o preço rompeu, compra na máxima, compra aqui, ó. Então mais uma vez, o stop caro, tem que estar de olho no 2 minutos. E alvo aí, ó, teria chegado a subir 1000 pontos novamente. Então aqui também seria
uma compra aqui e uma compra nesse candle aqui. E aí fechou, né? Fechou aqui e aqui já é um novo dia. Então veja que nesse pregão, pessoal, a gente tivemos aí pelos 5 minutos 3 compras, né? 3 compras que andou legal, tá? E aí a gente poderia ter filtrado aí pelo 2 minutos para pegar mais barato, tá? Para pegar mais barato. Mas porque assim o stop fica caro, né? Mas seria essas oportunidades aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar aqui para vocês de novo. Martelinho aqui que teria pago perfeitamente. Aqui, ó, tem troca de polaridade, 50% de Fibonacci, forte movimento prévio, tá? Alinhamento com a média de 20. A gente tem o preço saindo da região de suporte, então seria uma linda compra. Depois o preço ficou lateral aqui, ó, durante bastante tempo, né? Olha os candle pequeno, os candle feio. E aí aqui a gente tem um lindo rompimento, né? Onde você poderia ter executado uma compra visando um desenvolvimento aqui altista. Beleza? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a aula de hoje, o estudo, tá? A gente encerra aqui no dia 15 e a gente vai estudar o próximo dia aí, tá? O dia 16 de fevereiro. Então, valeu, pessoal, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.